A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Jeremias capítulo 52, versículo 1 em diante. A queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amatu e era filha de Jeremias, de Líbina. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim, assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que em o 9º ano do reinado de Zedequias, ao 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias, ao 9 dia do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da parte que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, o despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da Campinas. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e alcançou nas Campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e os fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ripra, na terra de Amate, e este lhe pronunciou a sentença, matou o rei da Babilônia, os filhos de Zedequias, à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribra. Vazou os olhos de Zedequias, atuou-o com 2 cadeias de bronze, levou a Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da noite, até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzarata, o chefe da guarda, o servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também toda a casa de Jerusalém. Também entregou a chamas todos os edifícios importantes. Todos o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, o mais povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia. E o mais da multidão, Nebuzarata, o chefe da guarda, levou cativo. Porém, dos mais pobres da terra, deixou Nebuzarata, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estava na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todos os bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espisteiras, as bacias, os recipientes de incenso e todo o utensílio de bronze com o que ministravam. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braceiros,
as bacias, panelas, os caldeiros, os recipientes de incenso, e as taças, tudo quanto fosse de ouro ou de prata, quanto as duas colunas ao mar, e ao suporte que Salomão fizeram para a casa do Senhor. Peso do bronze de todos os utensílios era incalculável. Quando as colunas e as alturas de uma era de 18 covados, um cordão de 12 covados a cercava, e a grossura era de 4 dedos, era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze, a altura de cada um era o de 5 covados, e a obra de redes arrumas sobre capitel ao redor era de bronze, semelhante a esta era a outra coluna com arrumas. Havia 96 romas ao lado, arrumas todas as sobre a obra de rede ao redor eram 100. Levou também o chefe da guarda e os Seraias, sumo sacerdote, o Sofonias, segundo o sacerdote, aos 3 guardas da porta da cidade. Tomou uma oficial que era comandante das tropas de guerras, e as 17 homens dos que eram conselheiros pessoais do rei, e se achavam na cidade, como também os escrivão do exército que alistavam o povo da terra. 100 homens de povo do lugar que se achavam na cidade. Tomando a Nebuzarata, o chefe da guarda, levou aos reis da Babilônia. Ribla, o rei da Babilônia, os feriu e os matou. Ribla na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o auxílio. No 7º ano, 3.000 homens e 23 judeus. No ano 18º, no Nabucodonosor levou a ele cativo de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23º do Nabucodonosor, Nebuzarata, o chefe do guarda, levou cativo dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. Estas são o total de pessoas que foram levadas perante a presença de Deus por causa daqueles homens que estavam indo da queda de Jerusalém. Isso é o que estava dizendo sobre a palavra de Deus, sobre a queda, porque aquelas pessoas estavam desobedecendo a voz do Senhor. E eu agradeço por essa palavra dia após o outro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá o seu nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoar cada um de vocês cada dia mais. Amém, irmãos?